Estamos voltando com Live News. Muito obrigado aí pela audiência. Domingo, você que não conseguiu pegar o programa do início, domingo depois do Canal Livre. O programa está indo um pouco tarde, né? Por volta de 2 horas da madrugada, porque tem o basquete, depois tem o Canal Livre e depois do Canal Livre, a reprise do programa Live News, que está tendo uma receptividade muito grande, inclusive fora do Rio Grande do Sul, viu? E a Band com uma programação, uma grade fantástica, né? Então, sábado de manhã, Fórmula 1, treinos da Fórmula 1. Domingo à noite, basquete e NBA. Então, a grade está poderosa, a grade, e nós estamos juntos aí. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. E estamos voltando aí com o secretário Arthur Lemos. Agora sim, secretário, como ficam os funcionários, servidores da CE, como ficam os investimentos da CE e por que a CE foi vendida por R$100 mil, que isso não dá para, né, comprar um carro 0 quilômetro aí? Bom, perfeito, Lara. Sei que quem nos assiste vai entender essa queda, porque é o nosso dia a dia hoje, né? As lives, inclusive no Live News. Mas direto ao ponto, funcionários da CE. Os funcionários continuarão prestando serviço. O que aconteceu foi uma troca de controle acionário. O Estado do Rio Grande do Sul está deixando de ser desta empresa, das companhias de distribuição, passando o seu controle para uma outra empresa. Então, os funcionários continuam prestando serviço. Claro que dentro de todo o trabalho que o novo acionista fará, e eles têm mais propriedade, claro, de aprofundar o tema, eles farão ajustes, aqueles bons funcionários, aqueles que estão enquadrados dentro do contexto que é sustentável, com certeza continuarão. A companhia continua prestando serviço e necessitando de mão de obra. Então, aquela preocupação de uma demissão em massa e tudo mais, na verdade, e sem reposição desses postos de trabalho, ela não se verificará, porque haverá necessidade da continuidade da prestação de serviço, o que se espera, e foi esse também um dos motivos, que melhore para o consumidor da área de concessão da companhia. Haverá quebra, no segundo ponto, mas haverá quebra da estabilidade, né? Terminou a estabilidade, né? Vendeu a empresa, não é mais estatal. Justamente, ao deixar... Perdão. Sim, não, é isso, quebra a estabilidade, porque o que o senhor está dizendo é que a empresa compradora, ela precisa dessa mão de obra que não tem aí em qualquer esquina, essa mão de obra dos funcionários da CE. Aqueles bons ficarão em função disso, mas não há mais estabilidade para os servidores da CE. A partir de quando, secretário? Justamente, quando houver o repasse do controle acionário, porque ela passará agora por 2 meses, porque tem que buscar as autorizações na agência reguladora, fazer toda a transição burocrática de controle, de repasse desse controle acionário, os funcionários, sim, eles perdem a sua estabilidade. Mas é importante, né, Lara, nós mencionarmos que o empregado público, além da estabilidade, ele tinha o fundo de garantia. Aliás, o fundo de garantia veio para justificar efetivamente a não estabilidade, mas por decisões judiciais acabou se tendo também, além do fundo de garantia, também a estabilidade. No segundo ponto que mencionaste, a CE foi vendida por R$100 mil, e aí passe aqueles comparativos que quem tivesse disponível R$100 mil pudesse comprar a companhia. Não, a companhia não foi vendida por R$100 mil tão somente. E aqui que entra o êxito da operação, de todo o desafio que se teve para que nós conseguíssemos chegar no resultado que chegamos no dia de ontem. Porque além dos R$100 mil que serão pagos pela companhia, ela carrega consigo um passivo de superior a R$4 bilhões, em que o novo controlador terá que fazer frente aos adimplementos dessas rubricas. Uma delas, R$1,7 bilhão, é com ICMS, que está parcelado, e ela tem que buscar o adimplemento desse custeio. Mencione toda a parte trabalhista, as ações que são no serviço público, nas empresas públicas muito pesadas, né? As ações, as chamadas ações trabalhistas, elas permanecem na companhia. O Estado não absorverá essas condições. E, por fim, os investimentos. Secretário, eu estava conversando aqui com Lara antes do senhor chegar, e eu levantei uma questão que eu gostaria de uma resposta sua aos nossos telespectadores.
não só aos clientes da CE, mas a todos os gaúchos, porque é muito importante, o senhor foi secretário de Minas e Energia no governo Sartori também. O que foi feito com aqueles 4,5 bilhões que o governo Tarso Genro recebeu de uma indenização cuja a ação foi dada, entrou na década de 90 através do presidente da CE na época, Vieira da Cunha? Só antes dele responder, os investimentos que precisam ser feitos. Porque o que eu estou entendendo do resumo do secretário é o seguinte, ó, quem comprou a CE pagou 100 mil, mas assumiu uma dívida de 4 bilhões que vai ter que pagar, é o que eu estou entendendo. Segundo, todo o passivo trabalhista das ações trabalhistas que ainda a CE tem pela frente, também por conta de quem comprou, é isso, secretário? Justamente, sucessão de empregadores. Não há, o Estado do Rio Grande do Sul não terá influência. O que teve apenas foram a destinação dos ex-autárquicos, porque os ex-autárquicos, lá na década de 60, foram para a companhia por uma emenda parlamentar que acabou transpondo o que era autárquico, ou seja, da administração direta, acabou transpondo para uma companhia. E aí tinha-se uma anomalia nesse ponto, porque hoje todos os aposentados são remunerados pelo caixa da companhia e a tarifa não remunera isso. Teve uma lei em 2014 que autorizou então o Estado a retornar com esses ex-autárquicos as suas responsabilidades, mas claro, tendo como contrapartida imóveis e valores e bens equivalentes. No final, questão dos investimentos. Então, além das dívidas que estão sendo assumidas pelo novo controlador, ele assume também a responsabilidade de investir, porque o setor elétrico, ele não perdoa. Se você para de investir no setor elétrico, a qualidade do serviço baixa e por isso que o consumidor hoje da área de concessão da CE tem enfrentado dificuldades. Lá em 2017, quando eu mencionei que ela necessitava ser privatizada porque teríamos dificuldade de investimento, não tinha bola de cristal, eu não era mágico, mas era previsto que isso acontecesse porque o Estado não tinha capacidade de recurso. E aí quando entra o Milton, quando traz... Que história é essa? Já vai responder a do Milton também, mas que história é essa de que a CE perderia a concessão caso não faça investimentos? Isso está previsto? Sim, previsto em contrato, porque é aqui que a figura do poder público ele assume uma importância, através da regulação. O público não necessariamente ele precisa ser o prestador do serviço, em que pese seja um serviço público, mas por ser um serviço público, aí o Estado assume a função de regulador. E no contrato de prestação de serviço, lá está escrito, 2 anos consecutivos que você não cumpre os índices de qualidade de prestação de serviço, a concessão está ao alcance de uma caducidade, ou seja, dela ser cassada pelo poder concedente e ele relicitar isso para um terceiro. Foi isso que nós mencionávamos para a sociedade. Conversamos muito forte com os parlamentares e eles compreenderam, tiveram a percepção de que precisávamos endereçar a privatização da companhia, porque se nós não vendêssemos a companhia, aí o Estado estaria absorvendo um valor superior a 7 bilhões de reais aí, no contexto das contas combalidas que temos. E aí o Milton mencionou dos 4,5 bi que entrou lá na época do governo Tarso, de uma ação efetivamente de 2 décadas, chamado CRC. Recurso esse que podia ter servido para fazer um trabalho de reordenamento da companhia, reorganizar a companhia para que ela se transformasse numa companhia sustentável. Mas o que aconteceu? Aquele momento, aqueles 4,5 bi, serviu para tapar buracos e levar a companhia mais alguns anos para frente e que acabou culminando com o que nós vimos recentemente, que ela já não tinha mais capacidade de investimento. Se lá atrás tivéssemos enfrentado de frente, com certeza nós não teríamos desperdiçado este recurso, infelizmente, que acabou suprindo, tapando o buraco de também uma condução errônea do governo federal naquela época, que me recordo como se fosse hoje, a MP, a medida provisória 579, que por uma medida eleitoreira, ela reduziu o custo da tarifa de forma política, não teve nada de tecnicidade. Logo depois a gente teve aquele impacto, reduz em 18%, passa um ano, aumentou em mais de 30%. Era o que o Milton estava falando no início do programa. Quer dizer, se represou o preço, não deixou ele andar como deveria andar. A dona Dilma foi para a rádio e televisão dizendo, atenção, empresários,
e clientes de residência, a partir de agora nós vamos baixar a tarifa. E baixou num canetaço, quebrou a Eletrobras. Secretário, é verdade ou não? É verdade, Milton, e isso é muito preocupante, porque quando o poder público ele passa por uma função de regulação, muito cuidado. Temos que ter a tecnicidade, claro que com o componente político associado, mas nunca o componente político se sobrepor a esse contexto. Por essa medida, reduz 18%, represa o preço, passa um ano, aumenta 30%, ou seja, prejudica o consumidor, mas nesse período as companhias tiveram também muito prejudicado o seu fluxo de caixa e todo o recurso que chegou na ordem de 4,5 bi serviu para também tapar este tipo de buraco que foi encomendado aí pelo governo federal. Assim, para encerrar essa questão CE, duas questões, e aí gostaríamos de falar um pouquinho sobre o que vem pela frente. CRM, Sulgás, e Corsã. E Corsã. Para encerrar essa questão CE, a partir de quando deve começar a entrar dinheiro no caixa do Estado com, digamos, a nova CE, com a privatização da CE? A partir de quando deve começar entrar recurso para o Estado com a privatização da CE? E quanto, secretário? Perfeito. Essa venda foi de R$100 mil à distribuidora, depois a gente tem a geração e transmissão, essa sim dará um resultado financeiro para o Estado, que permitirá a gente apresentar uma proposta discutida com os parlamentares de investimento naquilo que a gente precisa de infraestrutura, mas no caso da distribuidora serão aí 2 meses, podendo chegar a 3 meses dessa transição, porque vai depender, a burocracia, tem que ter a aprovação da ANEEL, a aprovação do CAD, também concluir o processo de licitação, né, que foi feito, então o julgamento de todas porventura, recursos que possam ter, porque terceiros podem se surgir também de forma contrária. Então, estamos falando em 2, podendo chegar a 3 meses, mas findado esse segundo mês ou terceiro mês, quando o novo controlador assumir a postura, assumir o controle da companhia, ele já naquele mês seguinte ele passa a contribuir integralmente com o ICMS, porque é importante lembrar, a companhia enquanto pública não consegue pagar sequer o ICMS mensal. Nós estamos falando aí na ordem de próximo de 100 milhões de reais todo mês. Um bi. Quanto por mês? 1 bi, não é isso? Não, por 100 mês. 100 milhões de reais. 100 milhões, 1 bi e 200 por ano. 1 bilhão e 200 a mais no cofre do Estado. Bom, secretário, então vamos lá. Corsã. Qual é a situação da Corsã? Como ficam os servidores? Vale as mesmas perguntas, tá? Como ficam os servidores, caso ela seja privatizada, que é o que o governo está propondo? Não, desculpa. Quais os investimentos, quanto de investimento precisa ser feito pela Corsã, né? E tanto para a Corsã quanto para a CE, porque né, essa proposta da Corsã, se lá na frente os gaúchos, né, se arrependerem, pode acontecer, hoje não, mas daqui a 10, 15, 20 anos não se sabe. Hoje a onda realmente é por desestatizar. Mas se lá na frente houver algum tipo de arrependimento, tanto da Corsã quanto a CE, tem caminho de volta? Essa é a pergunta. Perfeito. Senhor. Bom, a questão dos funcionários da Corsã, mesmo caminho dos funcionários da CE. Os bons, os que têm expertise, conhecimento, e o setor de saneamento e água tem um setor realmente de pessoas qualificadas, eles continuarão prestando serviço. A gente fez a PPP recentemente na região metropolitana e a EGEA, que foi a que ganhou o processo licitatório, a gente precisou fazer um chamamento de contratação dessas pessoas. Muitos que estão lá trabalhando são ex-funcionários da Corsã. Então é importante mencionar, os postos de trabalho continuarão. Investimentos com o novo marco legal de saneamento, e por isso que também fizemos essa movimentação, o governador havia mencionado na campanha e modifica, porque a lei que estava posta na época, em 2018, era uma, e no marco legal de saneamento aprovado no ano passado, e que esse ano, no dia que nós comunicamos essa intenção, foram votados os vetos que efetivamente dificultaram a condição de uma companhia pública seguir, trouxeram responsabilidades de universalização e água até 2033. Para isso, serão necessários investimentos superiores a 10 bilhões de reais. Nós estamos falando de investimentos superiores a 1 bilhão todo ano de um acionista do Estado do Rio Grande do Sul que terá dificuldades, porque os bancos públicos não mais alcançarão recursos de financiamento. Eu estava falando aqui no início do programa, não sei se o senhor confirma, eu não tenho os números assim exatos da Corsã, mas pelo que eu pesquisei alguma coisa,
O passivo trabalhista da Corsã hoje está em torno de 350 bilhões e o investimento dela é em torno mais ou menos disso por ano que tem o orçamento, 380, 400 milhões, é mais ou menos isso, né? É um pouquinho diferente, está lançado no balanço valores próximos a esse que você mencionou, Milton, mas no ano passado ela conseguiu atingir um nível de investimento recorde, foram 400 milhões de reais que foram investidos e ela pagou em despesas trabalhistas 200 milhões de reais, ou seja, metade do que ela investiu ela teve que pagar em débitos trabalhistas. Claro que as pessoas dirão, isso é direito e tudo mais, foram más gestões, mas imaginemos uma empresa da nossa família que a cada 4 anos um irmão assume a função, ou a cada 4 anos modifica toda a cultura da companhia, da alta gestão. Isso é muito prejudicial para a continuidade de uma companhia. Secretário, o Lara perguntou... Dá para dizer que a Corsã será a CE amanhã, sabe aquela coisa, eu sou você amanhã, a Corsã com esse montante trabalhista. O senhor nos disse aqui que a Corsã teve uma arrecadação recorde de 400 milhões o ano passado e gastou metade disso com ações trabalhistas. Quer dizer, a previsão para frente também é seguir pagando ações trabalhistas desse vulto, e o senhor está dizendo que o marco do saneamento requer 1 bilhão a mais todo ano e que a arrecadação da Corsã são 400 milhões, então teria que arrecadar mais do que o dobro para poder fazer frente ao marco. É isso ou eu estou entendendo mal aqui? Não, o investimento foi de 400 milhões, foi um investimento recorde. Sim. Ela arrecada mais do que isso. Tá. Mas ela teria que investir mais de 1 bilhão e ela, historicamente, o máximo que ela conseguia, ela oscilaria entre 300 milhões e 400 milhões. Ser público tem as burocracias nos carregam para isso. Procedimentos licitatórios demora 1 ano, demora 2 anos, a empresa quebra, tem que relicitar. Tudo isso associado são dificuldades no Brasil, pelo menos, da empresa conduzir um processo dessa magnitude. E a lei, quando vem, que até 2033 tem que estar universalizado, o que acontece se você não cumprir etapas desse contrato? São 317 contratos, 317 municípios, cada um é um contrato. Se ela começar a não prestar ou não cumprir os contratos para universalizar até 2033, ela começará a perder estes contratos. E em 2016 a gente comentava, mas 2017 eu mencionei, precisamos vender a CE porque ela pode chegar a tal ponto. E chegou a tal ponto. E ninguém artificializou a situação da companhia para ela chegar a esse ponto. E estou mencionando, neste ano de 2021, eu como cidadão gaúcho, não gostaria de repetir o 2017 para agora. Mas sim, se a Corsã seguir esse ritmo, ela pode ser uma nova CE. Efeito Orloff? Não, e a Corsã não consegue sequer hoje, né? Ainda bem que o governador Eduardo Leite colocou um profissional, sujeito altamente profissional, gabaritado, porque a Corsã era a mesma coisa que acontecia com a CE. Tu perdeu a eleição, prefeito, o que tu quer ser? Vai ser diretor da Corsã. No governo Tarso Genro, chegou ao ponto do diretor técnico da Corsã ser um teólogo. Eu acho que ele rezava para São Pedro. Era a formação do sujeito, os engenheiros estavam revoltados, era um teólogo, Júlio o nome do cara, ligado ao Ari Vanazzi, Júlio. E o Tarcísio Zimmermann foi presidente da Corsã. Secretário... Quer que funcione uma empresa assim? Não tem como. Eu acho que por todos os governos sempre tem os cabides aí, e infelizmente é assim, por isso que sofre essa solução de continuidade. CRM e Sulgás, uma pequena radiografia da situação, o estado das artes aí sobre CRM e Sulgás, secretário. Sulgás tem previsão de venda até, a gente pretende aí no início do segundo semestre, encaminhar o leilão da venda da Sulgás. Sulgás é uma companhia que tem uma condição melhor, é uma companhia mais nova, da década de 90, mas aqui é importante, o Estado tem 51%, mas para qualquer alteração que ele queira fazer ou qualquer medida que ele queira fazer, precisa de 80% do capital votante. Então, ele precisa do apoio do seu acionista minoritário. E aí a Gaspetro tem uma lógica, tem uma condição diferente e fez com que a companhia chegasse a salutar até esse presente momento. E no caso da CRM, uma companhia rio-grandense de mineração, que minera carvão, a gente sabe que o mercado
de carvão é um mercado restrito e estamos agora aguardando tiverem os leilões de geração de energia, que vai ter uma atualização do parque termoelétrico brasileiro, havendo condição de renovação por parte, inclusive, da CGTE, que está se preparando para participar do leilão. Se tiver êxito, a companhia CRM terá um novo contrato. Caso isso não aconteça, nós estamos falando que o contrato que ela tem hoje vence em 2024 e aí ela passará a ter dificuldades, porque ela não terá para quem fornecer carvão a partir de 2024. Então, aguardemos esse ano para ver se a CGTE ou outro fornecedor de energia, participando do leilão, adquira o insumo da companhia. A implantação do polo carboquímico, que é uma missa, eu não sei por que não anda, são 4 bilhões de investimento da iniciativa privada, numa região que está precisando muito, né? Uma região em depressão, que é essa região carbonífera. Poderia a CRM ter alguma vantagem dentro desse processo? Então, é uma iniciativa, sim, tanto que há uma legislação estadual que prevê o chamado polo carboquímico da região da Campanha. Sabemos que no passado e recentemente também companhias japonesas, companhias chinesas, companhias alemãs tiveram em conversa com a tecnologia de gaseificação do carvão e sim, se avançar nessa lógica, poderíamos ter efetivamente um novo para o insumo produzido, minerado a partir da CRM. Bom, agora, claro, isso depende de investimentos privados. O Estado está aberto, licencia, e a Sofepam não tem nenhum ranço ideológico para avaliar efetivamente se estão de acordo com as legislações ambientais, mas a gente sabe que tem aí uma contrariedade muito grande e a gente acaba enfrentando, e nesse caso do polo carboquímico está judicializado e a Justiça trancou o licenciamento ambiental. Secretário, agora uma consideração aqui, um pedido aqui do Live News. O que nós estamos vendo é que com essas privatizações, até o final do ano, vai entrar dinheiro novo no Rio Grande do Sul. Vai entrar, sejam pelos impostos, que daqui a 2, 3 meses a nova CE começa a pagar, 100 milhões a mais por mês, seja pela venda de estatais que são superavitárias, como a Sulgás, né, que é a superavitária, como a Corsã, se for passar, porque agora o que está lá na Assembleia não é a venda da Corsã, o que está lá é a quebra do plebiscito para poder vender a Corsã, não é isso? Justamente, é uma PEC de iniciativa parlamentar e que o governo, a partir desse momento, apoia, porque nós entendemos que ter um plebiscito constante na Constituição do Estado, chamar o seu João para discutir a necessidade, para se aprofundar em números de uma companhia, ele realmente não seria, na nossa visão, o mais adequado. Então, sabemos que o parlamento são 55 deputados que representam o povo gaúcho e é ali no parlamento que a gente entende que tem as condições necessárias, acesso às informações necessárias para uma tomada de decisão dessas. Então, para encerrar, eu vou lhe fazer uma solicitação aqui, tenho certeza que o Milton me acompanha nesse pedido. Fizemos ao governador, no começo dessa semana, que dos recursos, parte dos recursos que entrarem das privatizações que já estão encaminhadas, no caso da CE, CRM, Sulgás, que se reserve uma parte, eu não sei se é 3, 4, 5% desse patrimônio dos gaúchos que está sendo vendido, para colocar no custeio dos hospitais, santas casas e pequenos e médios hospitais do interior. Por quê? Porque os hospitais estão recebendo equipamentos, ambulâncias, mas o que está faltando hoje para fazer frente às despesas da Covid e às demais despesas aí que estão sendo represadas, as demais cirurgias e outros tipos de problemas que as pessoas têm, estão represados em função da Covid, é o custeio, é a contratação de médicos, é a contratação de novos profissionais da saúde. Esta semana, a Assembleia, Poder Judiciário, Ministério Público, também o Executivo, fizeram uma soma de esforços e alcançaram 90 milhões para os hospitais. Mas os hospitais precisam de, no mínimo, 400 milhões para fechar esse semestre.
Então, pedi ao senhor, nós já pedimos ao governador, junto com o presidente da Federação das Santas Casas do Rio Grande do Sul, né, junto com o presidente da Assembleia, estava junto, e aqui um pedido nosso aqui do Live News, que eu sei que o Milton está junto. Reserve uma partezinha desse patrimônio que está sendo vendido para nós investirmos nas Santas Casas e hospitais filantrópicos na área de custeio, que é o que está faltando hoje para fazer frente a essa pandemia e ao que vem pela frente. Secretário Arthur, muito obrigado pela entrevista, saiu de uma audiência com o governador, entrou já nessa entrevista, obrigado aí, isso é o cartaz que o nosso âncora, nosso apresentador tem com o senhor aqui, secretário. Secretário, muito obrigado mais uma vez, Arthur, parabéns aí pelo brilhante trabalho, acho que o governador, se tivesse te colocado lá atrás, eu estava comentando, né, como chefe da Casa Civil, seria ótimo, mas ele fez certo, porque se também você não estivesse, se o senhor não estivesse na linha de frente lá da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, não teria acontecido, eu tenho certeza, o avanço que nós tivemos com a aprovação da lei ambiental. Meus cumprimentos aí, feliz Páscoa ao senhor, à sua família, ao governador, enfim, seus colaboradores, secretário. Feliz Páscoa aos nossos telespectadores também, né, Milton? Feliz Páscoa aos nossos telespectadores. É isso aí. Secretário, muito obrigado, um grande abraço. Obrigado. Grande abraço, feliz Páscoa a todos, ao Milton, ao Lara e a todos os telespectadores. Um grande abraço. Muito obrigado. Miltinho, feliz Páscoa para ti, irmão. Feliz Páscoa. Deus abençoe a tua família. Que trazes para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim, não é assim? Tá aí, ó, trilha sonora para a sua Páscoa. Sabe que eu não queria nada de bens materiais. Eu só queria que as pessoas tivessem um pouco mais de solidariedade, sabe? De respeito, de carinho. Só isso que eu gostaria. Então pede para o Coelhinho. As pessoas estão passando fome neste momento, e os deputados federais receberam esta semana de 50 mil para 175 mil reembolso na área de saúde. Não dá, deputado. O senhor que está aí do outro lado da tela, não tem condições. Nós estamos vivendo num momento tão importante que é a Páscoa, e as pessoas Lara, tem gente nesse momento, Lara, passando fome. Sim, claro. Fome. Infelizmente, Milton. Não tem a comida na mesa para os filhos. Infelizmente. Mas vai melhorar. E para isso nós temos o projeto Band contra a Fome. A mão amiga. Por favor, olha aqui, hashtag aqui do lado, Band contra a Fome. Faça a sua doação, entre nessa campanha. É a Band puxando a solidariedade no Brasil. Feliz Páscoa a todos. Muito bom. Live News de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Se quiser rever esse programa no canal do YouTube Live News RS junto, né? E também no Band RS. Feliz Páscoa. Um abraço fraterno no coração de cada um de vocês, né? Que Jesus entre dentro da tua alma, do teu coração e da tua mente e jogue para longe a hipocrisia, o cinismo e a maldade. Voltamos no próximo sábado, né, Lara? Com mais um Live News. E domingo depois do Canal Livre. Tchau, feliz Páscoa, gente.